Eu sou uma autoridade reconhecida na área de 4 tatames e meio. Eu acho que devo explicar todos os aspectos desse espaço. Embora eu conheça algumas pessoas que vivem em quartos de 3 tatames, elas cresceram teimosas e acostumadas a negar as ondas desse mundo, e no ano passado os pais delas vieram buscá-los de sua cidade natal. Pode ser um pouco difícil de acreditar, mas perto do Templo Jodo, ouvi falar que existem quartos de 2 pisos de tatame lado a lado. Se você dormisse em um desses toda noite, certamente acabaria ganhando um pouco em altura. No Hospital Geral Batista de Shirakawa, na ala, dizem que existem quartos de 1 tatame. Mas os alunos que sabiam disso sumiram misteriosamente e todos seus amigos sofreram um por um destinos trágicos. E aí chegamos nos quartos de 4 tatames e meio. Comparado aos quartos de 1, 2 ou 3 tatames, o quarto de 4 tatames e meio é um quadrado realmente bonito. Não é magnífico? 2 tatames também podem formar um quadrado, mas é apertado. Por outro lado, se você fizer um quadrado maior que 4 tatames e meio, vai ficar tão espaçoso como o lavatório de Takeda Shingen, e alguém pode até se perder. Depois de entrar na universidade, eu me tornei um fervoroso adepto do quarto de 4 tatames e meio. Essas pessoas que vivem em quartos de 7, 8 ou até mesmo 10 tatames são realmente dignas de monopolizar esse espaço. Será que seres humanos têm mesmo tal capacidade? Nós humanos temos a habilidade de viver entre 4 tatames e meio ou menos, mas esses seres repreensíveis que gananciosamente desejam áreas maiores certamente vão encontrar um terrível rebelião a partir dos cantos de seus quartos. Pelo menos essa era a minha afirmação. O quarto de 4 tatames e meio é o meu mundo, essa é a minha convicção, mas agora existe também a realidade da situação. Onde está o responsável? Eu havia me tornado um calouro universitário novinho em folha, havia um número incontável de portas para a maravilhosa vida cor-de-rosa universitária escancaradas à minha frente, mas eu não me juntei a nenhum círculo. Uma vida universitária cor-de-rosa é, afinal, nada mais que um sonho ilusivo. Eu decidi me treinar dentro do pacífico espaço conhecido como quarto de 4 tatames e meio. Terayama surge e uma vez disse: descarte seus livros e dê uma volta na cidade, mas o que ele espera que você faça quando chegar lá? Durante os próximos 2 anos eu passei a maior parte do tempo no quarto de 4 tatames e meio, e algumas pessoas começaram a me chamar de ideólogo de 4 tatames e meio. O ideólogo de 4 tatames e meio. Esse é o meu santuário interno. O trem de Eizan passa por trás, ainda que leve apenas alguns segundos para cruzar esse espaço. Tudo sobre mim está abarrotado aqui. No norte há uma frágil e barata porta. Uma anotação com dicas úteis do antigo morador ainda está colada ali. De um lado da porta há uma pilha infinita de sujeira, segurando a desmotivação de qualquer cozinheiro. Eu firmemente me recuso a tentar cozinhar, colocando em prática a ideia de que homem não deveria pisar na cozinha. A maior parte da parede do norte é um armário, cheia de roupas comuns largadas e livros que eu nunca li. Minha biblioteca de obscenidades também está ali. Em um canto da parede leste há um aspirador de pó e uma panela automática de arroz que não aparentam ser usados com muita frequência, e boa parte da parede é uma grande biblioteca, onde um grande número de trabalhos impressos foram reunidos. No espaço entre a estante do sudeste e minha mesa reside uma área que muito lixo foi acumulado. E creio que se alguém se aventurasse sozinho por ali, acabaria perdido e as chances de retornar vivo seriam pequenas. E ainda entre o sul e o sudeste há uma janela que vibra quando o trem de Eizan passa. E abaixo dela está minha mesa, que esteve comigo desde o colegial. No oeste há meias em busca de seus parceiros perdidos, as roupas que me cobrem todo dia e um mapa mundi retrô.
Tem uma história famosa que começa com um homem comum que certo dia se transforma em um inseto. Para mim não foi nada tão dramático, mas definitivamente se tornou um problema. O homem de verdade não pode se perturbar independente das circunstâncias em que ele se encontra, ele deve analisar a situação calmamente. Mas como eu nunca tive muita vontade de sair antes, tentar sair loucamente agora não faria de mim um ser humano desprezível. Enquanto eu me sentava e esperava calmamente, a situação poderia mudar para melhorar sozinho. Eu cheguei a uma única hipótese que dizia que tudo isso era uma maldição daquela velha cartomante. Porque havia essa velha mulher que emitia uma aura sinistra sempre que eu passava por Kiamat. A velha senhora sempre dizia: "Ei, estudante, você está em apuros em breve. Você tomou uma decisão errada na vida." Eu respondia que esse não era o caso e eu estou satisfeito com a maneira como eu vivo, mas a velha continuou: "Você não deveria ser tão teimoso. Eu posso sentir que você tem talento, então uma oportunidade pendurada na frente dos seus olhos." Isso não é uma oportunidade ou coisa assim. E finalmente a senhora fez aquele ou talvez não, mas eu acho que ela riu macabramente assim. Oi, tem alguém aí? Enquanto eu gritava falas de alguma novela qualquer sem respostas, eu não tinha escolhas a não ser guardar a vergonha pra mim. Bem, parece que finalmente entramos no reino da ficção científica. Eu lembro de um certo filme em que alguém estava preso em quartos conectados dessa forma. Como a água correndo, isso significa de que de algum modo eu deveria estar conectado ao mundo exterior. E se eu fosse um homem topeiro e pudesse passar pela torneira, eu poderia me espremer até o esgoto de Kyoto, mas obviamente... Depois de 2 dias ou mais, a minha comida acabou. Uma fonte de proteína, proteína! Nada. Eu era como Robinson Crusoe, perdido em um quarto de 4 tatames e meio. Mas eu tinha uma torneira com água, móveis... Eu tinha um pouco de tudo, não poderia chamar isso de uma situação de sobrevivência. Eu tive um pouco de sorte. No quarto de 4 tatames e meio ao meu lado havia um hambúrguer de peixe e uma castela, então tudo bem se eu comer isso. Eu não li muita ficção científica, então se isso realmente foi esse tipo de fenômeno, comer essa castela faria algum tipo de mal? E se isso for alucinação ou coisa do tipo, essa castela seria mesmo real? É uma castela. Deixando explicações racionais de lado, essa era mesmo uma castela de verdade, e assim o meu problema com fontes de comida estava basicamente resolvido. Como eu não podia ver a luz do sol, eu não conseguia saber se era dia ou noite, e ainda que tivesse um jeito de separar um dia do outro, eu não teria certeza de que meus chutes estavam certos. Eu não posso ignorar os nutrientes que eu recebo da castela. Eu ganhei isso alguns dias atrás de uma pessoa chamada Ozo, que veio visitar uma pessoa que vive no segundo andar. Alguns dias antes de eu ficar preso, eu descobri um grande surto de baratas no nosso Shimogamo e Suiçu. Ui!
Hum? Hum? Eu passei por aqui e fui para o quarto no segundo andar. Fiz uma arma cúbica de baratas, mas deu errado. Peço perdão pela inconveniência. Por favor, coma isso, osso. Naquela hora eu senti uma raiva irracional subindo, mas eu não deveria ser grato a esse oso agora que me encontrou nessa situação. Algumas vezes eu me desesperava, mas depois de pensar nisso, talvez essa situação fosse um golpe de sorte. Se eu me transferir para o quarto vizinho, eu posso conseguir mais hambúrgueres de peixe e uma castela. Posso estar em uma dieta desequilibrada, mas pelo menos comida não vai ser um problema em curto prazo. Com as coisas assim, eu poderia pensar nesse mundo de 4 tatames e meio como um lugar incrível para se viver. Por uma perspectiva física, o espaço de 4 tatames e meio é um pouco pequeno, mas pode-se encontrar um grande mundo interno dentro dele. Dentro do mundo da imaginação não há fronteiras. Pode-se dizer que eu sou o criador supremo desse quarto de 4 tatames e meio. Eu vou sobreviver. Eu vou me divertir dentro desse perfeito mundo de 4 tatames e meio. Assim eu vou mostrar pro Deus do destino quem é que manda. Eu tremia de empolgação. Eu pensei em aproveitar essa oportunidade para terminar os livros que nunca li. Eu tenho tanto tempo quanto eu quiser. Isso é divertido, é divertido, é divertido! De vez em quando, para passar o tempo, eu admiravelmente pensava em estudar, mas a equação de Schrödinger acabou comigo. Como um pioneiro desse mundo de 4 tatames e meio, eu bravamente criei um plano para viver aqui. Eu inventaria várias maneiras de usar castela em hambúrgueres de peixe para fazer outros pratos. Empreenderia uma operação sistemática para a criação de cogumelos e até mesmo remodelaria alguns quartos para serem centros de diversão, como cinema, fliperama ou então um boliche. Criaria minha própria utopia. Só de pensar nisso eu fico muito animado. Mesmo fazendo algo vergonhoso como isso, ninguém no mundo prestaria atenção. Eu não vou ser incomodado por outras pessoas. É realmente um mundo só pra mim. Enquanto eu mergulhava na leitura de 20 mil léguas submarinas, fiquei bêbado com um uísque barato e fiquei gritando pro teto, com medo do silencioso mundo me pressionando. Eu cantava todas as músicas que conhecia com todo o pulmão, e assim que eu percebi que queria fugir desse mundo de 4 tatames e meio. Eu não queria admitir, mas eu estava completamente cansado desse mundo. Se eu abrisse a porta pro corredor sujo e descesse pra suja entrada, haveria um banheiro sujo e um sujo armário de sapatos, e assim eu poderia sair pra fora da pensão. Justamente porque eu poderia sair quando quisesse, que eu me trancava no quarto de 4 tatames e meio. A coisa mais perturbadora era uma necessidade fisiológica com a qual eu estava sofrendo. Mas claramente eu não suportava o cheiro. Um certo dia eu não aguentava mais e com pressa saí em uma jornada para longe desse quarto. Já deve fazer uma semana desde que eu fiquei preso nesse misterioso mundo. De qualquer maneira, vejamos o quão longe esses quartos de 4 tatames e meio vão. Naquele dia, eu devo ter atravessado mais de 100 quartos de 4 tatames e meio e ainda assim continuavam. Eventualmente, eu me senti um idiota. Alquimia. Quando eu fui procurar no espaço entre a minha mesa e a estante conhecida como Colônia Penal Siberiana, eu achei uma pequena carteira. Se em cada quarto há 1000 ienes, cada vez que eu for pra outro eu vou ganhar mais 1000 ienes. E então se eu for pra 10 ou 100 quartos ou então 1000? Lá vamos nós! Dinheiro! Eu fiz uma descoberta curiosa. Enquanto fazia uma pausa, pensei em ler o curioso arquivo do Inspetor Hantite, que eu comprei em uma feira de usados, mas ele não existia nesse quarto de 4 tatames e meio. As coleções de cada estante eram diferentes, ainda que só um pouco. Eu percebi que mesmo que à primeira vista, os quartos de 4 tatames e meio pareciam idênticos, mas cada um era um pouco diferente.
Ah, então era todo um sonho! Por que eu nunca pensei em quebrar através das paredes? Afinal, as paredes eram finas o suficiente para conseguir ouvir as conversas dos vizinhos. O estudante de intercâmbio chinês frequentemente trazia sua namorada e ficava sussurrando carícias pra ela. Eu me arrependi do fundo da minha alma por ter escolhido o chinês como segunda língua. Mesmo se eu quebrasse a parede e invadisse, tenho certeza que ele iria apenas ir e esquecer tolerantemente, como alguém daquele país faria. Vamos lá! Será que eu estava morto? Parecia que era um inferno de 4 tatames e meio, me forçando a sofrer por toda a eternidade. É difícil de acreditar. As folhas já devem estar brotando lá fora a essa altura, e eu não como fora por mais de 1.200 horas. Eu nem me banhei na luz do sol, respirei ar fresco e nem falei com outro humano. Nesse quarto havia algo que eu não me lembrava. Parecia ser o letreiro de alguma organização. Por que existiam essas diferenças entre os quartos de 4 tatames e meio? Eles deveriam ser todos os mesmos quartos, então o que dá a eles essas diferenças? Nesse instante eu compreendi a estrutura desse mundo. A estante cheia de livros que eu perdi a chance de comprar, círculos dos quais eu não deveria ter sido membro. Eu entendi, são os meus universos paralelos. Nesses cerca de 10 dias, eu estive cruzando através de universos paralelos do quarto de 4 tatames e meios para cada uma das várias escolhas que eu poderia ter feito. Essa é a higienista dental Hanuki. No outono passado, eu ouvi falar de um rumor sobre uma bela higienista que dava a melhor massagem na gengiva. Então eu visitei o dentista local. Ultimamente, eu tenho visto uma Hanuki completamente diferente, gritando bêbada em cima da ponte Mikage. O que aconteceu com a conduta profissional dela? Mas um bandido mental como eu não poderia entender a sutileza de tudo isso. Eu me pergunto que escolha eu fiz. Nesse mundo eu era próximo da Hanuki, vivia junto de uma bela boneca realista e até mesmo parecia que eu trocava cartas com uma senhorita de verdade. É uma situação com a qual eu só posso sonhar agora. Nessa daqui parece que eu sucumbi ao estilo de depravação. Quase como se eu virasse o discípulo daquela pessoa no segundo andar do Shimogami Suiso. Eu joguei fora minha mochila cheia de notas de 1000 ienes. Não preciso mais dela, não é como se eu fosse usá-las um dia. Fundos para continuar a guerra? O ocupante desse quarto parece alguém que alcançou os céus. Eu lembro de me sentir meio que assustado. Procurava por uma felicidade ainda mais grandiosa que isso. Não é quase igual a Ícaro voando em direção ao sol? E pensando nisso, eu lembro de ver um panfleto sobre alguma coisa assim. Esse não é o cara que eu vi no Nekohami? Há rumores de que o Nekohami usa gatos para fazer a sopa, mas apesar disso o sabor é único. Era uma calma conversa que me lembrava da juventude. Eu ouvi aqueles dois preocupados sobre quem sucederia a eles em continuar alguma batalha. Mas um deles era uma boa espécie de homem, enquanto o outro era um residente do Shimogami Suiso com uma cara de berinjela. Eu frequentemente pensava naquele sujeito como alguém com quem eu não deveria me associar. Mas eu não fazia ideia que aquele garanhão tinha um hobby desses. Por alguma estranha razão, eu me sentia ligado a pessoas que eu nem conhecia. Sentia como se conhecesse há um longo tempo, ainda que tudo que me restasse fosse essa sensação de nostalgia. Você foi paga? O cameraman não deu em cima de você. Não ter uma única pessoa para rir de mim por fazer coisas assim era difícil de aceitar. Se eu tivesse um companheiro maligno e suspeito aqui comigo... O que você pensa que está fazendo? Tem vermes rastejando no seu córtex cerebral? Eu tenho certeza que ele teria me menosprezado assim. E ainda
assim, cada ocupante de cada quarto parecia se divertir, mesmo que não fosse cor-de-rosa. Eu podia ver que cada quarto de 4 tatames e meio tinha sua própria cor. Foi possível pra mim fazer essas escolhas, eu imagino. Sou eu! Ei, volta aqui! Me ajuda, por favor! Mas eu já tinha percebido. Meu destino mudaria com qualquer minúscula escolha. Um incomensurável número de eus nasciam, assim como um incomensurável número de quartos de 4 tatames e meio nasciam. Em outras palavras, esse mundo é infinito. Enfim, parece que esses eus conseguem passar através desses mundos paralelos e se reunir em um após o outro. Eles podem perder seus corações para o amor ou animar-se com histórias atrevidas. Ao contrário, eu apenas contava histórias atrevidas para eu mesmo, sempre perdido em minhas solitárias desilusões. Mas isso não pode mais continuar. Com a voz de Victor Rezende. Direção de dublagem de Milhões Studios.